Colbycast, Colbycast. Cheslude, pouco e gente. Então, estamos começando agora o nosso Colbycast, o podcast da família Colby. E estou aqui junto com meus amigos, né, que eu vou apresentá-los nele para vocês nessa primeira edição nosso podcast. Vou apresentar agora o nosso missionário Guilherme. Pouco e Thiago, pouco e gente de casa, é um prazer estar com vocês. Eu sou o missionário Guilherme, missionário da Imaculada Padre Colby, e estou aqui com vocês nessa noite. E não estamos sozinhos, temos também a presença dela, a presença feminina do nosso podcast. Pouco e Júlia. Pouco e Thiago, pouco e Guilherme, pouco e para você que está em casa. Eu sou a Júlia, eu sou jovem colbiana aqui da paróquia e estamos juntos aqui. Aí você me pergunta, Thiago, que doideira é essa de colocar esse tal de Cheslude e esse pouco aí nessa abertura? Gente, Cheslude significa oi, gente. Quando eu falei Cheslude, eu estava dizendo oi, gente. E pouco significa a paz. Aí você pergunta para mim, Gui, em que língua significa isso? Thiago, que língua é isso aí? A língua é polonês, a nacionalidade de São Maximiliano Kolbe, o nosso padroeiro aqui da paróquia São Maximiliano Kolbe, do pós-balsa Riacho Grande. E para você também, se quiser ficar mais fixo na sua mente essa explicação, temos o nosso post no nosso Instagram, que a gente já convida você a seguir a gente, @Colbycast, isso, Júlia? @Colby_cast. @Colby_cast, é isso aí, galera. Ju, peço para você explicar pra gente o tema do nosso primeiro Colbycast. Nosso tema de hoje é Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Tem motivo? Bom, o Papa Francisco convidou a igreja a ser uma igreja em saída. E aqui, nossa paróquia é a paróquia de São Maximiliano, e nós temos esse carisma missionário, esse carisma de sair em missão. Então, nossa ideia com o Colbycast, o podcast, né, da família Colby, é exatamente isso: sair e pregar o Evangelho a toda criatura, todas as pessoas, todos os nossos irmãos, todos que quiserem nos acompanhar. E nessa de ide e sair por aí, nosso convidado hoje é um convidado internacional. Quer apresentar nosso convidado, Guilherme? Sim, quero sim. E, aliás, né, lembrando, né, que desse projeto, né, da família Colby, que é tão bonito, né, que começou com você, né, Thiago, Júlia, né, depois eu fui entrando e a gente foi chamando mais gente, é de mostrar essa coisa tão dinâmica que é a Igreja de Cristo, né, e principalmente aqui no nosso pós-balsa. A gente está sendo missionário, né? O tema do nosso primeiro encontro é ir por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. E nós estamos indo agora na casa de cada um de vocês que está aqui. E eu gostaria, então, de apresentar o nosso primeiro convidado, ele que é missionário, né? Veio lá dos Estados Unidos e é o nosso pároco. Então, vem para cá, Padre Ryan. Que presença, Padre Ryan. Salve, família Colby! Que bom estar com vocês hoje, é muito bacana. Obrigado, Thiago, obrigado, Júlia, obrigado, Guilherme, por esse convite e para a gente poder conversar sobre esse tema tão interessante. Eis-me aqui. Nem foi um convidado difícil da gente conseguir, né? Não, quase que a gente marcou de primeira, assim, primeiro Sim, chamado. não marcamos assim
nem demorou. Padre, primeiramente gostaria de dizer que o que nós vamos fazer aqui é mais um bate-papo, é uma conversa. Você vai explicar para a gente, para o pessoal de casa. Mas não só uma explicação, né, bíblica, assim. A gente quer saber um pouquinho da sua vida também, da sua vida pessoal. Então, gostaria que você ficasse bem à vontade, a gente fazer um bate-bola legal aí, um jogo de perguntas. Trocar também várias pode, ideias. Isso, trocar as ideias. Isso, me fugiu esse termo, trocar ideia. Trocar ideia. Fugiu esse tema. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade, tá bom? Maravilha. É nóis. É nóis, tamo junto. Padre, uma primeira pergunta. Pergunta de cunho pessoal. Desde antes de o senhor ser esse homem que hoje conhecemos como Padre Ryan, quando você só era um menininho Ryan, né? Como que surgiu esse desejo de ser assim, padre? Desde pequeno você já sentiu isso? Ou foi crescendo e... Olha, Tiago, essa é uma pergunta muito interessante e eu fico contente que você tenha me perguntado isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente já nasce assim, com o padre estampado na testa. Eu pensava que o padre, que desde criancinha, brincava de distribuir hóstia. Embora acontece muitas vezes que tem padres que desde criança sempre tiveram esse desejo. O meu caso é um pouco diferente, porque a minha família não era muito de participar de igreja. Então, eu até assim conto mais ou menos nos dedos, nos primeiros anos que eu consigo lembrar, a quantidade de vezes que a gente participava da missa. E aí, nesse sentido, para mim, algumas coisas são bastante marcantes. Uma delas é a primeira experiência de Deus que eu tenho é na natureza. Meus pais sempre curtiram muito a gente fazer camping, né, essas coisas, visitar as montanhas, a praia. E eu lembro olhando assim a beleza da natureza e desde criança isso sempre me impressionou. E o pouco que eu conhecia de Deus, minha avó falava, meus pais também falavam, minha mãe bastante, apesar da gente não frequentar tanta igreja. E tudo aquilo que eu via de Deus eu achava assim muito legal. Eu queria conhecer Deus. Eu lembro um dia eu era bem pequenininho, a gente foi numa missa e todo mundo levantou para receber a comunhão e eu fiquei lá esperando. Minha mãe falou assim, não, você não pode entrar. Eu falei assim, mas eu quero entrar nessa fila aí, não é justo. E um pouco mais para frente eu fui frequentar uma escola católica. E aí, nessa escola, me falaram sobre o processo de catequese. E eu peguei no pé dos meus pais. Eu falei assim, eu quero me batizar, quero receber a comunhão, quero entrar naquela fila, quero receber a comunhão que nem todo mundo. Então, você foi uma criança bem decisiva, partiu mais... Bem decidido, né? Eu posso dizer, é verdade. Eu mesmo que quis ser batizado. Tanto que eu fui batizado já com 10 anos, no dia 10 de maio de 1990 e pouco. Olha aí, gente, lembrando a data do batismo. 97. Fica uma missão aí para vocês de casa. Quem aí lembra a data do batismo? Ó, eita! Olha só, mas é porque criou expectativa, né? Eu não era batizado, então eu lembro. E aí foi interessante que uns 2 anos depois disso, eu fui fazer um acampamento num programa de verão, e lá na minha terra é bastante comum, assim, tem esses lugares onde a gente vai ficar hospedado, e aí durante o dia faz várias atividades, a gente fazia brincadeiras, fazia trilha, enfim, e quem conduzia esse acampamento era uma comunidade de padres. E aí eu voltei desse acampamento falando para meus pais, eu falei assim, eu quero ser padre. Mas eu nem sabia direito o que era esse tal de ser padre. Até que eu me tornei adolescente, fui frequentar ensino médio e eu queria mais namorar do que ser padre. Eu vou ser honesto com vocês. Até que voltei a frequentar esses padres novamente. Eu passei 2 anos numa escola internato
que nem o Harry Potter, morando na escola. Só Padre que estudou em Hogwarts. só que sem ser tão legal que nem o Harry Potter, né? Tudo bastante normal. A gente andava de terno e gravata durante as aulas. E aí, os padres que davam aula pra gente em várias coisas, nem em tudo, mas várias coisas. E aí, os padres começaram a me perguntar, falaram assim, o que você vai fazer da sua vida? E aí eu falei assim, gente, e se Deus estiver me chamando para eu ser padre? Eu tinha tanto medo da resposta ser sim, que eu não gostava nem de rezar muito sobre isso. Eu ia parar para rezar e fechava os olhos e falava assim, Senhor, eu peço pelo fulano, pelo cicrano, pela minha mãe, pelo meu pai, pela paz no mundo. Eu rezava por tudo, menos saber o que Deus queria de mim. E quando eu estava bem perto já de terminar o meu ensino médio e entrar na faculdade, eu falei assim, quer saber, eu acho que eu quero fazer um voluntariado. E eu tive muita dificuldade de encontrar um voluntariado até que um padre me falou das missionárias da Imaculada Padre Kolbe. E elas falaram assim, olha, você pode fazer experiência em vários lugares, mas eu resolvi vir aqui, e aí talvez deixamos isso para a próxima pergunta, mas foi quando eu me abri realmente a possibilidade já grande de Deus ter esse chamado na minha vida. E mais uma curiosidade que eu tenho, depois eu já vou passar a bola para meus amiguinhos. Esperem, viu, amiguinhos? Falou que foi mais uma decisão sua, né, padre? E como que foi a reação da família? Como que foi a reação dos seus familiares quando você chegou assim? Você, padre, tomaram um susto ou não? Foi... Olha, veja que coisa interessante, porque quando eu estava no ensino médio, eu tinha tanta essa resistência à vocação que a minha mãe chegava para buscar a gente na escola e falava assim, e aí, filho, passou bem a semana? Eu falava assim, mãe, não adianta, eu não vou ser padre. Boa tarde para você também. Então, eu tinha bastante resistência. Mas, como eu disse, né, eu vim aqui para o Brasil para ser voluntário. Eu não sabia que existia os missionários da Imaculada Padre Kolbe. E foi aqui que eu conheci tudo. E aí eu fiquei 6 meses. Aí eu passei várias experiências. Mas no final desse período, quando eu voltei, eu estava já convicto. E quando eu voltei, eu já tinha uma bolsa de estudo numa faculdade. Aqui? Não, lá, na Academia da Guarda Costeira, que é uma academia militar. E essa era uma bolsa assim, integral, então não ia ter que pagar nada. Eu liguei para a faculdade e falei assim, olha, não vou conseguir aceitar essa bolsa porque eu vou ser missionário no Brasil. Aí o cara falou assim, olha, eu lamento, mas até o dia tal você pode mudar de ideia, tá? Aí, mas eu tava convicto. Eu tô aqui, né? Pois é. Aí eu tava convicto, assim. Mas aí quando meus pais chegaram em casa, falei para meu pai e para minha mãe, falei assim, sentam. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu estava todo feliz. Aí meu pai sentou assim, desconfiado. Minha mãe. Aí eu falei assim, gente, eu vou voltar pro Brasil. Vou ser missionário. Minha mãe, tipo, caiu a cara dela. Meu pai fechou a cara. Ele ficou nervoso. Minha mãe, tipo, eu já sabia. Eu sabia que ia dar nisso. E meu pai falava assim, você está sendo muito precipitado. Meu pai ficou umas 2 semanas sem falar comigo. Mas agora, graças a Deus, já mudou de ideia. Os dois apoiam bastante. E quando o senhor teve a ideia de fazer parte desse voluntariado dos missionários, ele já tinha em mente que iria ser no Brasil? Ou simplesmente aconteceu? Você esperava que fosse em outro lugar? Essa é uma pergunta interessante. Então, eu queria vir para a América Latina no intuito de aperfeiçoar o espanhol, que a gente faz na escola, que nem as crianças fazem aqui no Brasil, o curso de inglês. Então eu sabia o verbo ser, né? Como o verbo to be. Mas eu pensava em aprender espanhol. E as missionárias, nessa altura, elas tinham comunidade na Argentina, na Bolívia e no Brasil. E a única coisa que eu sabia do Brasil era a imagem do Cristo Redentor, e que falava português e não espanhol. Eu acho que eu não sabia mais nada. Talvez eu tivesse ouvido falar de Pelé, mas
Nada. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Pra você ter noção, eu sabia que a Amazônia era uma floresta tropical, mas eu não tinha me ligado que a Amazônia era no Brasil. Pra você ver. Aí, eu falei com ela, eu falei assim, eu acho que eu vou para a Argentina para aprender o espanhol e aperfeiçoar. E elas falaram, só que lá no Brasil, nós trabalhamos numa ilha com crianças carentes e tem um grupo de rapazes. Aí eu olhei no mapa e eu pensei assim, a gente olha o mapa de São Paulo, a gente não sabe que tem a Serra do Mar, né? Então eu pensei que essa ilha era no mar. Aí eu falei, vou surfar altas ondas no Brasil, vou comprar uma prancha, eu ainda não tinha o Gabriel Medina nessa época, né? Era 2004. Então eu falei assim, vou comprar uma prancha, vou surfar altas ondas, vou arrumar uma namorada. Eu tava todo com altos planos assim. Quando eu cheguei no Brasil, onde é essa ilha? Pós-balsa. Dentro da represa Billings. Expectativa, realidade. Tá vendo? Expectativa é realidade. E hoje, olha que beleza, gente. Eu sou o pároco da ilha. Que me fez sair da minha terra. Deus é muito bom. Então, como prometido, agora eu passo para os meus amiguinhos. Júlia tem uma pergunta para o padre, porque senão o pessoal de casa vai achar que é um monólogo também, só eu falando. Não, sai fora, já enjoaram da minha voz. Eu tenho, e já puxando esse gancho que o padre falou, né, que ele não sabia praticamente nada sobre o Brasil, o que mais surpreendeu o senhor quando o senhor chegou aqui no Brasil? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque assim... uns tempos atrás, eu estava olhando, eu tenho umas anotações que eu fazia, eu escrevia e-mail. Na época, a gente não tinha, assim, Facebook não era nem um negócio ainda. Eu acho que existia, mas ninguém tinha ainda. Então, eu fazia e-mail bem grande, onde eu relatava as coisas da forma como eu estava vendo aqui pela primeira vez. E aí, nesse sentido, era tudo, assim, uma grande aventura. Uma grande aventura estar no Brasil. Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei, me mostraram como funcionava o chuveiro. Aí estava assim, verão, desligue, inverno. Aí eu tinha decorado mais ou menos assim, verão, solar, quente, inverno, é frio. Mas eu não entendia se a água ficava quente no verão ou no inverno. Mas o verão é quente, mas a água vai ficar quente ou vai ficar frio? Afinal, tá quente, você espera se refrescar, tá? Pois é. Era uma coisa meio confusa. E a pessoa que tinha me explicado, eu entendia quase nada de português. Então eu escutava assim, blá, 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 verão, blá, 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 inverno, blá, 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 desligue. Aí, totalmente confuso. A primeira vez que eu fui tomar banho, eu falei assim... É nóis, Ryan, vamos lá, vamos nessa, você consegue, tá. Abri a água, nada. Aí eu falei assim, agora... Aí mexe, tchac, para lá, nada, tchac, para cá, nada, tchac. Levei um choque bem no meio. Então, bem-vindo. Foi vários aprendizados. Mas eu acho que a experiência mais assim, marcante que eu tive... primeiramente, conversando com os brasileiros, que eu fiz várias amizades e fiquei, assim, apaixonado pelo povo brasileiro. Guilherme falou bem-vindo, você também tinha dificuldade para abrir o chuveiro, né? Guilherme, você é brasileiro, Guilherme. Tá vendo? Eu assim, fiquei Vocês sabem. Fiquei muito impressionado com a acolhida e o jeito do povo brasileiro. E o jeito de celebrar, por exemplo, de mexer os braços na missa, de bater palma. Na minha paróquia, às vezes o povo bate a palma, todo mundo fora de ritmo, uma coisa assim meio atrapalhada. No Brasil, parecia que todo mundo era assim, treinado. Sincronia, gingado. Sincronia, né? Só sabia dançar. E eu fiz uma viagem de São Paulo até Maceió, de ônibus, no mês de janeiro. E 3 dias. E na época, passando pela Bahia, era estrada de terra. Então, conheci o Brasil assim de um jeito muito especial. Era muito, muito quente. Eu ficava na última poltrona do ônibus, perto do banheiro. E a porta do banheiro não fechava. Que legal. E o ar-condicionado não chegava. Então, imagina, 3 dias.
foi assim uma grande aventura, mas eu adorava assim todas essas experiências e a evangelização que os missionários, o Frei Sebastião, todo mundo assim vivia esse entusiasmo missionário, que era uma coisa que eu não tinha visto até então. Eu já fui para Bahia de ônibus. 2 dias também. Quebrou o ônibus, né? Juro, quebrou o ônibus. Foi um perrengue, cara. Um perrengue. A gente teve que ficar no hotel. Nossa, foi punk. Eu era molequinho também. Eu só lembro. Eu não quero mais ficar aqui, não. Pra mim era tão fácil voltar, né? Falei, quero ir embora. Poxa, sua casa é no ladinho. Olha, detalhe, para quem anda de ônibus, você já deve ter feito isso, sobretudo os antigos. A gente não andava com muito dinheiro, certo? Até hoje, né? E as coisas na rodoviária são extremamente caras. Até para eu em dólar, eu falei assim, gente, que absurdo, né? A banana tá R$7. Aí a gente fez uma torta de frango, aliás, as missionárias fizeram torta de frango. Primeiro dia, a torta tava, ó, delícia. Segundo dia, a torta tava assim, né? Quente, mas ainda bom, né? Boa. No terceiro dia, foi assim, essa torta vai ressuscitar, porque já faz 3 dias que a gente tá comendo. Eu virei para as missionárias e falei assim, meninas, adivinham o que vamos comer? Torta de frango. Uma das palavras que eu decorei por primeiro. A multiplicação das tortas, né? Aí... então, né... Você falou até mesmo, né, dos Estados Unidos, que você veio. Mas qual cidade é a sua cidade natal nos Estados Unidos? E assim, você falou da igreja, né? Como é que... Eu acredito que seja bem diferente da igreja aqui no Brasil, mas conta um pouco sobre... Né? Então, eu sou do estado da Califórnia. Eu nasci numa cidade chamada Missão Velha, ou Misión Viejo, como a gente diz lá. E nasci assim muito perto do litoral, então a vida toda assim, a gente cresceu na praia, surfando. Meu pai surfa, minha mãe surfa, meus 2 irmãos surfam. Nossa. É bastante comum na nossa família, assim, desde pequenininho vivendo na água. Eu acho que meu pai me colocou em cima da prancha antes de eu saber andar, então fez muito forte assim na vida da gente. E a minha região é bastante seca, tipo o sertão do Nordeste, mas sem a parte onde brota tudo. Então, só fica seco. E aí, às vezes, quando chove, assim, tem um pouquinho de plantas, mas é uma região, assim, encostada no deserto. Então, é uma região, assim, bastante árida. E a realidade da igreja lá não é tão diferente daqui, né? Tem as paróquias. Uma das coisas características da minha região é que tem muitos imigrantes, então se celebra a missa em várias línguas. Na minha diocese, por exemplo, se celebra, além do inglês, em espanhol, em tagalog, que é das Filipinas, em mandarim, que é da China, em vietnamita e em coreano. Na diocese de Los Angeles, celebra mais de 60 línguas a missa. Mas isso em missas separadas, né? Ou é igual, por exemplo, no metrô. No metrô fala em português, aí depois fala em inglês. Na realidade é assim. As comunidades onde tem bastante imigrante, eles marcam o horário de missa em cada língua. Então, por exemplo, é comum. A minha paróquia, por exemplo, tinha 3 missas em inglês, 1 missa em espanhol. E aí na capela, 2 missas em espanhol e 1 missa em inglês. Então, interessante. Um pouco diferente, né? E qual é a sua diocese que o senhor não falou? A minha diocese se chama Orange, que significa laranja, que é o meu condado lá. Condado é uma coleção de várias cidades. Então, a organização dos Estados Unidos é um pouco assim. Tem o estado, tem os condados e tem os municípios. Meu município se chama Dana Point e o meu condado se chama Orange. O orgulho de Orange. E já puxando, assim, o padre disse que já nasceu na missão, né? Missão velha, né, padre? Pois é. Como o senhor se sentiu ao entender o chamado, né, de Deus na sua vida? Que o senhor falou que queria, depois cresceu, não queria, e depois veio pro Brasil, aí entendeu que queria. Antes, aí depois desistiu.
Como o senhor se sentiu quando teve assim a certeza da vontade de Deus? Então, essa é uma pergunta muito interessante, assim, porque se trata de uma questão de fé. Eu acho que a gente aceitar, renunciar à própria vontade é sempre um desafio. E eu lembro que quando eu vim para o Brasil, aliás, antes de eu sair, eu fiz um último encontro com as missionárias e uma delas me disse assim: eu acho que vai ser muito bom para você conhecer a espiritualidade de São Maximiliano Kolbe. Aí eu pensei, tá, eu não dei muita bola na época. Mas eu vim para cá, e aí, voltando à história de Maceió, em Maceió eu fiquei doente, de uma doença que ninguém soube explicar o que era. Eu também fazia os exames com dicionário na mão, que não falava português direito, e eu tive que ficar praticamente de repouso por 2 meses. E aí, nesse tempo, o que eu ia fazer? Comecei a rezar. E aí eu encontrei um livro de São Maximiliano Kolbe, que contava a vida dele, e eu fiquei muito impressionado, porque São Maximiliano Kolbe é uma pessoa assim que dialogava com o mundo, tinha audácia, capacidade de dialogar com os meios modernos. Tinha muita gente que tinha medo, mas ele enxergava aquilo como uma força do bem. E ele tinha essa abertura assim, de conhecer outras culturas. Ele foi missionário no Japão. E quando ele vai para o campo de concentração, essa parte que mais me chamava a atenção, que mesmo ele sendo preso, ele se sentia livre. Isso é realmente uma coisa impressionante. Mesmo ali no campo de concentração, se sentia uma pessoa livre, porque ele tinha um coração livre. E aí ele foi capaz até de dar a vida para uma outra pessoa. Então eu pensava assim, não sei que caminho que ele tomou, mas eu quero descobrir essa liberdade também. E eu enxerguei que o caminho que ele escolheu foi justamente a consagração à Imaculada. Ele dizia: a Imaculada, eis o nosso ideal. Por quê? Porque ele falou assim, tudo aquilo que a gente vê de ruim no nosso mundo, no fundo, é falta de Deus. Né? Por exemplo, se as pessoas tivessem Deus no coração, certamente não teria injustiça. Seriam melhores, né? As pessoas. Não teria indiferença, não teria exclusão. A gente não ficaria acomodado com coisa errada acontecendo. Mas o que acontece é que falta Deus chegar nos lugares. Agora, Nossa Senhora, ela é aquela pessoa que abre as portas para que Deus tenha espaço. E São Maximiliano Kolbe falava assim, como é que a gente vai reverter essa situação se a gente não abrir a porta para Deus? E quem nos ensina a fazer isso, quem é, digamos, mestra nesse caminho, é Nossa Senhora. Então, eu não entendi exatamente todos os detalhes, mas eu falava assim, eu quero fazer isso, quero me consagrar à Imaculada. Mas, porém, o que acontece é assim, se eu me consagrar, isso significa que o que ela pedir, vou ter que fazer, né? Porque não dá para brincar com a Nossa Senhora. Eu falei assim, vai ter que ser para valer. E aí eu entrei numa crise assim muito forte. Eu falei assim, gente, mas e agora? Né? Eu acho que isso é o certo. É o melhor que eu posso fazer na minha vida. Mas eu tenho medo. Aí me veio assim um pensamento. Eu falei assim, Deus, Ele conhece as coisas muito mais do que a gente. E Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, o que eu acho que vai me fazer feliz, talvez não dê certo. Mas o que Deus propor, aí eu vou ser feliz de verdade. E aí eu resolvi fazer essa consagração à Imaculada. Foi no dia 12 de maio de 2005, que foi na vigília de Pentecostes daquele ano. E foi um momento assim muito especial, porque daí a 2 semanas eu deveria voltar para os Estados Unidos. E na semana que seguiu aquele encontro, eu estava participando da rádio lá na Milícia da Imaculada, e alguém perguntou, e aí, Ryan, você vai voltar? Você vai ser missionário? E aí eu senti uma paz muito grande. E aí foi uma coisa assim muito especial, porque quando eu estava na minha terra, minha família é muito legal. Tinha amigos muito bons, meus amigos eram muito parceiro. Eu trabalhava... Tipo nós. Tipo nós, né? Muito parceiro, mas gente boa, assim, não tem do que reclamar.
Eu trabalhava, eu era salva-vidas, fiz curso de ambulância, eu tinha já a faculdade encaminhada. Então eu tinha tudo assim para dizer que estava bem, mas eu me sentia que estava faltando alguma coisa. Eu não me sentia feliz naquela vida. Sentia assim inquieto. E aqui, vivendo com os missionários, numa vida assim muito diferente, eu me senti feliz. E aí foi nesse momento que me caiu a ficha. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero. E aí essa convicção eu tenho até hoje, que o caminho de Deus é realmente o que completa a gente, faz a gente ser feliz. A gente mandou mensagem para alguns jovens e a gente recebeu uma pergunta que eu acho que meio que se encaixaria agora, da Mariana, que é uma jovem do grupo Servos por Amor, da Paróquia Santíssima Virgem. E ela perguntou se alguma vez o senhor achou que Deus estava errado, tipo, que essa não é minha missão, tipo, meio que brigou assim com Deus. Porque o senhor falou que teve medo, sentiu dúvida, mas tipo assim, meio que brigar, não é isso e pronto, até assim chegar num sim definitivo para Deus. Olha, várias vezes eu passei por momentos de dificuldade. Eu acho que quando eu voltei para o Brasil a segunda vez, já não foi aventura que nem a primeira vez, que eu já conhecia. E aí eu cheguei aqui e me caiu a ficha, eu falei assim, gente, eu acabei de deixar tudo. E agora? Aí isso foi complicado. Aí deu aquela vontade de voltar. Eu tinha acabado de chegar e falei assim, ai meu Deus do céu, quero minha casa. Cadê minha mãe? Mas passou, não demorou muito para passar. E aí no tempo, assim, quando a gente entra na vida consagrada, seja para ser padre, para ser missionário, tem um trabalho que a gente faz com a gente mesmo para a gente aprender a ser mais humano. Isso é um desafio. Então, eu fui me conhecendo, vendo também a minha própria cultura pelo olhar de outra cultura, que é uma coisa assim muito interessante da gente fazer, mas ao mesmo tempo complicado. Nessa época, o Bush era presidente e ele era muito criticado no Brasil. Aí o pessoal fala assim, você é americano? Bush, você gosta de guerra, né? Quando depois foi o Obama, eu falei assim, por que o Obama não era presidente quando eu cheguei? Todo mundo falou assim, Obama, gente boa, legal, né? Legal. Mas não era assim. Então eu cursei filosofia, todo mundo com raiva do Bush. E aí vários aprendizados, vários crescimentos humanos. Eu acho que já teve momentos que eu pensei assim, será que eu vou dar conta desse chamado que Deus me fez? Eu nunca duvidei que fosse isso, mas eu duvidava assim da minha capacidade de corresponder ao chamado de Deus. Então não foi uma dúvida assim de Deus. Não. Foi uma dúvida de mim. Legal, bacana. Eu tenho uma convicção que eu partilho com vocês, que me ajudou muito. É uma coisa que eu aprendi também de São Maximiliano Kolbe. Padre Kolbe dizia assim, que quando a gente obedece, mesmo que a pessoa que nos mandou esteja errado, que a gente obedecendo, a gente acerta. E o que o Padre Kolbe quer dizer com isso? Que a gente deve fazer coisa errada se alguém mandar? Não é isso. Mas é no sentido assim, já te aconteceu, por exemplo, você está no serviço e você está fazendo uma coisa, alguém conta uma fofoca sobre você e aí você é mudado pelo seu chefe por causa da fofoca. Já te aconteceu? Aconteceu. Então, é complicado isso, é complicado. E às vezes a gente, assim, pelo olhar humano, a gente fala assim, eu tô aqui porque fulano tá aprontando comigo, cicrano tá fazendo isso. Mas eu olho assim, onde a gente cair, né, onde a gente estiver, Deus, Ele tem um caminho ali para a gente, Ele que prepara. Então eu tenho muito essa convicção, não tem grupo humano ruim, não tem lugar ruim, não tem um lugar que não seja lugar de missão. Então eu levo essa convicção, posso ir para qualquer lugar que ali eu sei que Deus vai preparar a obra. Essa é uma convicção maravilhosa, né? Porque muita gente pode estar se sentindo perdido, né? Nesse momento aí, o padre trazendo essa concepção dele, essa visão dele,
muito interessante pro pessoal de casa e para nós também. Olha, pensa assim, São Maximiliano Kolbe, quando ele foi preso e mandado para Auschwitz, ele tinha um complexo gigantesco. Ele tinha como se fosse uma empresa, né? Ele tinha um convento muito grande, tinha vários irmãos que trabalhavam ali com ele. E aí, no dia que ele foi preso, perdeu tudo. Inclusive, bombardearam o convento, prenderam vários irmãos, outros foram mandados para casa, arrebentaram com toda a instalação que ele tinha, e aí levaram ele para o campo de concentração. Ali, roubaram as roupas dele, a mala que ele tinha roubaram tudo e tiraram até o nome, tatuaram um número no braço dele. Agora, diante de tudo isso, ele fala assim: eu posso estar aqui, humanamente falando, por causa da injustiça dos nazistas. Isso ninguém diz que o errado é certo. Mas ele fala assim: mas uma vez que eu estou aqui, Deus me enviou para eu ser presença dele aqui nesse lugar. Então, assim, se até o campo de concentração pode ser campo de missão, então quanto mais as coisas assim do nosso dia a dia, porque às vezes a gente acha que é um castigo, que a gente perdeu alguma coisa boa que a gente tinha, e a gente pode perder a oportunidade de colher tanta coisa boa que Deus está preparando para o nosso caminho. E quando você contou bastante das experiências, né, do tempo do voluntariado, e a partir do momento que você entrou nos missionários, assim, como que foi todo esse processo formativo, né, que você chegou, fez, né, toda a faculdade de filosofia, teologia, até se tornar padre? Olha, o caminho para a gente chegar à profissão dos votos, que é o que nós missionários fazemos, e depois a ordenação, é um caminho longo. Foram 10 anos, né, de preparação. Então, bastante tempo, mas é porque tem muita coisa para a gente aprender. Então, a primeira coisa, quando a gente chega, eu passei 1 ano conhecendo melhor São Maximiliano Kolbe, conhecendo um pouco o que era a proposta dos missionários, conhecendo a consagração e assim convivendo ali na comunidade. Depois eu comecei o que se chama período de prova, que é a preparação para assumir os votos. E aí, juntamente com esse tempo, eu comecei a estudar filosofia. E aí eu fiz licenciatura, trabalhei em escola particular, escola do Estado também. E fazia assim, o apostolado no final de semana. Eu trabalhava na rádio Imaculada Conceição. Trabalhei no setor de internet, trabalhei no setor de formação, trabalhei com marketing, trabalhei com a produção da rádio, trabalhei com várias coisas. E nos finais da semana eu trabalhei bastante com jovens e ajudava assim com várias outras coisas. Então foi uma formação intensa. Depois eu terminei, professei os votos em 2010 e comecei a teologia. E ali também, quando a gente faz a profissão dos votos, ainda a gente está se preparando, mas a gente já começa a assumir a responsabilidade. Então, comecei a ajudar com coisas assim dentro dos missionários. Comecei a ajudar com a parte de economia, fazendo um trabalho que a gente tem com benfeitores. Então, ajudando nesse serviço. Ajudava a dar formação em algumas coisas para os mais novos. E continuava a trabalhar com jovens. E aí eu fui ordenado em 2014 como diácono, depois como sacerdote. E aí já em 2013 eu comecei a ser responsável de uma das casas. Então foi assim um tempo de preparação, mas também de já assumir vários empenhos. E missões em outros lugares. Passei 3 anos indo todos os meses numa cidade do interior, chamada Bilac, que fica perto de Araçatuba, onde a gente animava uma rádio que ali era presente. E a partir de 2014 também, 2015, quer dizer, aqui. Mas já, aliás, o Thiago vai lembrar, né? Já participava com jovens colombianos nos meus anos de preparação. Então, eu participei da peça de São Maximiliano Kolbe em 2009, da Paixão de Cristo, né? Na Sexta-feira Santa, muitas experiências aqui no Riacho Grande, mesmo antes de eu ser padre aqui. A evolução do português do padre é maravilhosa.
Antes ele falava muito eu sou um caipira americano, mas hoje ele fala bem. Hoje ele Você fala fala, bem né? até mais que brasileiro. Não, você fala, ele é dos Estados Unidos, você acha que ele vai falar desse jeito sempre? É nesse pegado Mas eu mesmo. descobri que ele era americano depois de um bom tempo que ele estava aqui. Eu lembro, eu servi na primeira missa que ele celebrou aqui, né? É verdade. E eu não sabia que ele era americano. Tanto que os pais dele estavam aqui, os pais dele não falam português, né, padre? E eu não me liguei que o senhor era americano. Tem até uma brincadeira que fala que o padre ou é velho ou é estrangeiro. No seu caso, o senhor é estrangeiro, não é velho? Mas ele é muito bom, é o estrangeiro mais brasileiro que eu conheço, mano. Agora, Isso é eu brinco verdade. que eu aprendi tão bem o português que agora eu já começo a falar errado. Eu não lembro mais como escreve direito as coisas. Vamos pro momento de espiritualidade agora, né? Exatamente. Porque... E eu, assim, para começar esse momento, a gente tem mais uma última pergunta para o senhor, que é: qual foi o maior desafio na sua caminhada? Sim, na sua vida toda, desde quando o senhor lá com 10 anos decidiu ser batizado até hoje, dia que a gente está gravando, dia que a gente vai postar. Hoje, qual o maior desafio? Olha, o maior desafio é a gente querer ser de Deus. Porque com outro país a gente se acostuma. Já me acostumei com chuveiro, já me acostumei com ônibus, me acostumo com riacho, moro na cidade de terra. Acaba a luz, a gente se acostuma. Agora, ser cristão e viver segundo o Evangelho, nas várias coisas que acontecem. Porque às vezes, por exemplo, as pessoas fazem coisas que chateiam a gente. Às vezes a gente fica desanimado com várias coisas. Às vezes a gente está assim, cansado. Às vezes vem a tentação. Agora, a gente fazer escolha de continuar, de perseverar no nosso chamado, esse é o maior desafio. É uma coisa que eu acho que nunca a gente pode se acostumar, né? A gente nunca se acostuma em ser cristão. Sempre é uma coisa que a gente tem que fazer opção conscientemente. É interessante isso, né? Porque o nosso tema de hoje é ir, né, por todo mundo e pregar o evangelho. E é bem isso, né? Muitas vezes a gente acha que sair e pregar o evangelho é sair de um país igual o Ryan, né? Sair dos Estados Unidos e veio para cá. Ou sair da porta de casa e igual as nossas missões que a gente fazia antes da pandemia, né? Mas eu acho que é bem essa dimensão de primeiro dentro de casa. E acho que é o mais difícil. Acho que é talvez o campo de missão não tanto difícil, mas desafiador, né? Porque é a convivência do dia a dia, né? Com seus desafios, com suas coisas bonitas, mas também, né, com aqueles momentos assim que precisa, né, de um testemunho a mais, né, de ser diferente. Eu até aproveito para lembrar uma coisa que nós missionários, o Guilherme vai lembrar disso. A gente tem uns 10 pontos que a gente chama de programa de vida. E o primeiro pontinho que eu aprendi quando eu cheguei aqui nos missionários era conquistar diariamente o nosso coração para Cristo. Primeira coisa. Isso continua sendo o maior desafio, eu acho, da minha vida. Mas quando a gente faz essa conquista, também a missão externa acontece. Então, por exemplo, aqui na paróquia, a gente, desde que eu cheguei, sempre procurei ir até as pessoas mais afastadas. Então, nós não somos uma paróquia a São Maximiliano, onde a gente espera todo mundo chegar na igreja. A gente vai atrás do povo para chamar para vir na igreja. E a gente não conversa só com quem é católico de carteirinha, a gente conversa com todo mundo. Agora, mas por que eu vou até essas pessoas? Primeiro, eu tenho que me conquistar. Mas uma vez que eu me conquisto para Jesus, aí sim, aí eu começo a fazer as coisas também que são de Jesus. Então, eu acho que as duas coisas confluem. Não tem quem vá fazer uma coisa muito extraordinária se não começa com esse trabalho interno. Porque hoje a gente, digamos, quando a gente chega lá, em outro país,
vira a vida normal, né? Então, qualquer lugar que a gente vá, ali nós estamos. E por isso que eu trabalho do interno para o externo, né? O que a gente escolhe de fazer é muito importante, porque há um diálogo entre aquilo que nós praticamos e aquilo que nós vivenciamos no nosso interior. Então, nesse momento, então, eu gostaria de ler, né, para cada um de nós, e quem sabe depois a gente dizer o que mais chamou a atenção, fazer, né, esse momento de reflexão. O nosso tema, né, que está em Marcos, capítulo 16, versículos de 14 a 16. E finalmente apareceu aos 11 quando estavam à mesa. E lhes desaprovou a falta de fé e a dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto o ressuscitado. E lhes disse assim: vão pelo mundo todo, proclamem o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Desafiador, porque foi um momento à mesa, né? Acho que sempre quando já havia acontecido a ressurreição, teve aquele momento de Pedro, mas ainda tinha aquele medo que... mas será que é isso mesmo? Será que a gente não está todo mundo aí com uma loucura coletiva, está vendo coisa? E de repente ele toma para si e dá, né, às vezes aquele puxão de orelha, mas que é com carinho, e fala: não, vão, não tenham medo, eu vou estar com vocês. Porque não é no nosso nome que a gente vai batizar ou que a gente evangeliza, mas é no nome dele, de Jesus, né? Na Santíssima Trindade, que nós celebramos no domingo, né? Domingo passado, né? E agora na quinta-feira, que foi Corpus Christi, né? Podemos ver nessa essa presença real dele na Eucaristia, né? Que não é um teatro, não é um faz de conta, um simbolismo, mas é a presença dele. Eu acho que isso que anima. O que mais chama assim é que não é um simples, vai e prega o evangelho. Não, você vai vivenciar. Você vai, vamos dizer, pregar aquilo. Você tem que mostrar você vivendo aquilo, que não adianta, né? Eu vou falar um monte de palavras avulsas e simplesmente são palavras vazias, sendo que eu não sigo aquilo. Então, mais do que pregar o evangelho, a gente tem que viver o evangelho. Estou correto, padre, no jeito de pensar ou não? Eu assino embaixo. E no começo, né, da passagem que o Guilherme leu, Jesus fala, né? Eles estavam com medo ali. E muitas vezes a gente tem medo de sair, né? De pregar, de viver. Então, a gente também tem que ter isso com a gente, né? Tipo, a gente não está sozinho. Jesus está com a gente. A gente não vai fazer aquilo não só por Jesus, mas a gente também vai fazer isso por nós. Vai fazer isso pelos nossos irmãos, por todos, né? Assina embaixo de novo. O padre demora para falar e a gente fica tipo, será que eu falei besteira? Não, olha, para mim, né, como padre, é muito bom ouvir vocês fazer essa partilha, porque quando a gente está na animação da comunidade, nós nem sempre sabemos o que passa no coração de cada um de vocês. Eu lembro quando eu era jovem, né? Eu espero que ainda seja um pouquinho jovem, né? Mas eu tinha muito esse entusiasmo, né? Ficava assim, nossa, Jesus falou isso, eu quero viver isso. E a gente espera que essa mesma ação do Espírito Santo também acontece no coração de vocês. Então eu fico muito feliz de ouvir vocês partilhando hoje, porque eu acho que isso é prova, assim, o que deu, né? Você, Júlia, você, Tiago, de querer fazer esse podcast, senão o Espírito de Deus mexendo aí, mostrando a realidade que todo mundo está vivendo e falando assim, eu acho que essa é uma forma da gente cumprir isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. Forma de evangelizar, né? A gente estava na primeira reunião que a gente teve,
Foi engraçado que foi até depois de uma missa, né? Que a gente teve a primeira reunião. Thiago tocou na missa, eu tava ajudando na missa, porque foi online, e acabou a missa, a gente fez uma reunião ali. Mano, brotou uma ideia. E aí, Tchan, o que você acha? Aí, boa. Tá, mas e a ajuda que a gente precisa? Quem vem? Aí o primeiro fim foi o Guilherme saiu missionário aí. Eu falei, não, tá aqui, vai ter que trabalhar com a gente. E aí... Respondeu de maneira muito rápida. Sim, não demorou 2 semanas. Não demorou muito para responder, mas... É mal de missionário. E hoje estamos aqui com essa primeira edição, né? E acredito que tem a sua bênção, padre. Com certeza, com certeza. Sabe, eu sou muito fã de podcast e eu acho que é um meio muito bacana da gente evangelizar e permitir também, às vezes, o contato que a gente tem com as coisas da igreja acaba sendo ali na hora da missa. E nem sempre a gente tem tempo de aprofundar, de conhecer um pouco mais a fundo como que é as coisas. Então eu parabenizo vocês. E não sei se vocês pensaram nisso também, nesse momento de reflexão e de espiritualidade, mas eu acho que valeria a pena também a gente trazer presente as preces, né, que tantos jovens vêm falando, né, partilhando. A gente sabe de várias pessoas que estão com pessoas enfermas em casa, enfim. A gente lembrar você que está nos acompanhando agora pela primeira vez. Não vai ser só você receber o áudio, assistir o vídeo, mas você também interagir, deixar seu comentário. Teremos as preces nas próximas edições. Então tá certo. Siga nossas redes sociais também para deixar sua prece já. É isso aí. Esse pedido de oração. E, padre, queria fazer um pedido para o senhor, né? Estamos quase encerrando. Gostaria que o senhor fizesse uma oração. Nossa, que sintonia, eu pensei a mesma coisa. Aqui, ó. Então vamos lá. Sempre quando nós queremos, podemos nos colocar na presença de Deus, porque Deus habita o nosso interior, habita o nosso coração. Deus está sempre conosco. Nem sempre a gente está sensível à sua presença. Então vamos fechar um pouquinho os olhos, entrar para o mais profundo do nosso ser, porque é neste lugar mais profundo que nós encontramos aquela morada que é onde Deus habita. E nesta morada, como Jesus prometeu, tem uma fonte de água viva que jorra, o Espírito de Deus, que dá vida à nossa vida e é capaz de dar vida a tantas outras pessoas. E aqui, nesse lugar profundo, nos colocamos na presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por nos reunir no dia de hoje para ouvirmos a Tua Palavra e por essa inspiração de irmos ao encontro daqueles a quem Sua Palavra vai fazer tanto bem. Pedimos por todos os jovens da nossa comunidade paroquial, sobretudo aqueles que às vezes se sintam só, às vezes não se sentem compreendidos, até por suas famílias, pelos jovens que trabalham, têm que se expor ao risco de contágio, pelos jovens que cuidam de pessoas dentro da sua família, seja de crianças, de idosos, de enfermos. Pedimos por todos os jovens que estão em relacionamentos de namoro, de casamento, para que, através do diálogo, do respeito, da maturidade, possam crescer cada dia no amor. Pedimos por todas as pessoas que vão entrar em contato com essa transmissão, com esse podcast, para que possam receber no seu coração a semente da alegria, a semente da paz,
para que transborde e contagie muitas outras pessoas. E por fim, agradecemos porque hoje nós lembramos que não estamos aqui à toa, mas que o Senhor conta conosco por uma grande missão, uma grande aventura. E mesmo sabendo do nosso jeito de ser, das nossas limitações, o Senhor nos escolheu para sermos esses instrumentos do Teu amor, da Tua misericórdia. Por isso queremos pedir que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, rezando com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia Cheia de de graça, graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não sei, posso dar uma bênção? Pode. Claro. Você sabe qual foi a primeira bênção da história? Quando na criação Deus olhou para tudo que tinha feito e falou assim: é muito bom. É muito bom. Porque bênção significa uma boa palavra. E eu acho que sobre cada um de nós, quando Deus olha para a gente, isso é tão bonito pensar, eu gosto demais de pensar nisso. Deus nunca olha para a gente e fala um xingamento, um palavrão. Deus sempre olha para nós e fala uma boa palavra. E essa boa palavra faz a gente ser um pouquinho mais bom, um pouquinho melhor. Vem a passagem. E Deus viu que era bom. Deus viu e Deus vê hoje. Eu acho que Deus está vendo esse Cobcast e Deus fala assim: é muito bom, que continue. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São Maximiliano Kolbe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu! Valeu pelo convite, gente. É isso aí, galera. Então, estamos chegando ao fim dessa nossa primeira edição do Cobcast. Gostaria de desejar, assim como na nossa abertura, Poco e Padre Ryan, Pocoi. né? Poco e Gui, Poco e Júlia. Gostaria de agradecer também a nossa técnica, o Bruno e a Aline, que está dando todo o suporte para isso daqui estar acontecendo. Gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Algo mais a ser dito? A próxima edição daqui a 15 dias, né? E acompanhe nossas redes sociais. Exatamente, também. que quando não tiver podcast vai ter uma programação Sim, especial. nós temos conteúdo nas redes sociais. Vamos dar meme. trabalho pro Bruno, ele vai colocar embaixo na edição aí. Fala mais uma vez, Ju, qual que é, o Instagram é @Kobe_cast e o Facebook é Cobcast. Lembrando Então, também que curte conseguiu da lá, paróquia, segue. né, padre? Sim, o Cobcast vai sair no YouTube da paróquia. É Paróquia São Maximiliano Kolbe, Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe S.A. E também temos o Instagram da paróquia, Paróquia São Maximiliano M. Kolbe. E o Facebook, Paróquia São Maximiliano Maria Kolbe. Eu acho que é só isso de rede social. Quer seguir? Isso, e o horário das missas? Falando nisso? Todo domingo à noite, às 19h30, a missa transmitida pelo Facebook. Então, estamos em todas as redes sociais, só você acompanhar a gente. Sem conteúdo você não vai ficar, pode ter certeza. E que venham mais edições desse nosso
Koubecast, Koubecast. Gente, pouco e muito obrigado por todos vocês que vão nos acompanhar e que continuem nos prestigiando, acompanhando novas edições e pouco e. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Até. Koubecast, Koubecast.